TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra. Na edição de hoje, o vereador Jorge Câmara. Seja bem-vindo a mais uma edição, vereador. Muito obrigado, Mara. Quero cumprimentar você e as pessoas que nos assistem, né? Pois é, então vamos lá conversar um pouquinho. Recentemente teve a realização de um concurso público voltado para a área da saúde que foi um pouco polêmica. O que é que a Câmara dos Vereadores, onde é que a Câmara, qual o contexto está envolvido, o que é que pode fazer sobre essa polêmica? Na verdade, esse concurso, ele passou na sua etapa, na sua concepção e elaboração, passou pelo Legislativo Municipal, né? Há mais de 2 anos nós tratamos, né, de autorizar o concurso, desde aquele concurso, né, que foi o temporário, né, que era mediante análise de currículo e tal, e agora esse definitivo para preenchimento de cargos nas várias carreiras da saúde, né, como também na assistência social, né, mas esse particularmente da saúde. Então a Câmara autorizou por lei, né, aquele concurso inicial para dar conta de uma demanda urgente e já deixando programada também em autorização legal a realização desse concurso. É bom que a pessoa que está nos assistindo em casa faça assim acompanhe um certo raciocínio conosco sobre a importância desse processo seletivo, né, desses concursos serem cobertos de lisura, né, do ponto de vista de evitar qualquer tipo de fraude, como também evitar qualquer tipo de escorrego no campo da técnica, da capacitação, porque você pode estar trazendo elementos que podem ensejar futuramente ações judiciais que vão vão invalidar o concurso e com isso vai perder muito mais tempo, perde a sociedade, perdem quem concorreu, perde todo mundo e a prestação do serviço de natureza pública exige a continuidade, a não interrupção do serviço, termina comprometendo, né, sobremaneira. O que aconteceu? Não é? Você evita problemas para garantir, né, o cumprimento dos prazos, para garantir as metas do planejamento e oferecer o serviço à população à altura no tempo adequado, né? Quando acontece esse tipo de problema, faltar provas, né? Em algumas modalidades, lá faltou prova, então tira xerox, traz sem lacre, né? Então, alguns erros que já foram publicizados e outros que são objeto de questionamento que as pessoas que participaram viram lá os atrasos, né? E falta de suporte para essa realização. O que nos chama a atenção é que antes de culpar essa ou aquela empresa privada, eu acho que cabe ao poder público ter a capacidade de poder dirigir um processo como esse. Porque tem interesse público, tem natureza pública. Por isso que a lisura não é uma questão qualquer, somente por um zelo ou por esmero, é uma necessidade, é um requisito para que tenha validade o concurso. Porque qualquer tipo de problema que venha ensejar, né, prejuízo para alguém ou benefício para alguém excessivamente fora das regras, né, o benefício é a capacidade de você demonstrar a sua capacidade de ser aprovado naquelas etapas, cumprindo, né, as exigências do concurso. Não é? Então, e os prejuízos exatamente para quem não tem, quem não cumpre essas formalidades e esses requisitos básicos para a consecução do concurso, né? Então, isso, na verdade, coloca uma fragilidade para o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, que teve todo o tempo, né, mais de 2 anos autorizado, teve como se preparar, fez o processo seletivo anterior e agora já preparando tudo isso e cair numa situação como essa, de falta de suporte, de não ter como oferecer à população, né, um concurso, né, com lisura, né, com o cumprimento, né, das exigências formais, né, para que a gente possa ter esse desfecho, né? Então, lamentavelmente, se coloca isso e hoje nós estamos numa situação de risco. Pode ser que esse concurso seja invalidado. E quem perde com isso? A sociedade. Então, isso é uma coisa, é inadmissível. O principal município do estado, com 850 mil habitantes, que é Natal, que teve quase 3 anos se preparando, oferecer à população uma situação dessa que dispensa adjetivo. Pois é, agora vamos falar das atividades parlamentares. A Câmara Municipal aprovou teve a primeira discussão da LDO, que direciona o orçamento do município, mas como é que está a segunda discussão? Promete debates ricos, promete emendas importantes? Além da matemática, das 138 emendas propostas, né, que estão sendo apreciadas aí já em algumas sessões e vão continuar, né? Na verdade, é bom também ter essa compreensão do que significa esse processo legislativo que trata do ciclo orçamentário.
O ciclo orçamentário no Brasil, nas últimas 2 décadas, né, vem ganhando um certo volume, né, essa concepção da participação da sociedade. Então, o Plano Plurianual, que é o PPA, ele trata de 4 anos de governo. Você pega o 2º ano desse governo e 3º, 4º ano desse governo e o 1º ano do governo seguinte. Você não tem como planejar se você não entrou ainda. Então, você não pega os 4 anos de uma gestão, né? Você pega 3 anos e 1 ano da gestão seguinte, quando você também já passa para a cadeira de prefeito, de governador e de presidente para o sucessor ou sucessora. Então, o plano plurianual tem esse fator, né? Ele condiciona o planejamento, você se programando metas, objetivos, né? Ações, projetos, programas, né? Para os 4 anos, que é uma ação de governo, né? Nesse horizonte de tempo. E anualmente, você trabalha com a sintonia das leis anuais, que tratam do orçamento, de previsão de despesa, previsão de receita, como vai aplicar, em que prioridade você vai tratar esse ou aquele tema, né? Aquele assunto para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a segurança, para a iluminação pública, enfim. Então, as ações anuais são em sintonia com o que se pensou para os 4 anos do plano plurianual, né? Do PPA. Então, quando você aprova a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, em dezembro, que trata exatamente que é o orçamento, você faz em sintonia com o plano plurianual, mas também faz em sintonia com o que foi definido como diretrizes. Por isso que a gente está votando agora a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai orientar, né, como vai se dar a elaboração da lei em dezembro para o ano de 2017. Por isso que foi apresentado o projeto, né, pelo Executivo, que é, por lei, esse o ritual, e foram oferecidas 138 emendas, as quais estão sendo analisadas, né? Nós sempre tivemos uma marca de procurar participar de forma educativa com a sociedade, trazendo a participação da sociedade, em algumas matérias até com audiências públicas anteriores. E a audiência pública pode ser feita pelo próprio Executivo na elaboração. Não é muito de moda fazer isso, mas é uma coisa fundamental, porque faz com que a sociedade possa se capacitar para esse debate e discutir a destinação, a alocação do recurso para aqueles bairros mais necessitados, para aquelas comunidades mais necessitadas, para aquele tipo de ação. Você pode ter uma quadra de esporte, como pode ter uma creche, como pode ter um posto de saúde, como pode ter um equipamento de cultura, enfim. A sociedade pode participar e interagir com a gestão pública nesse sentido, né? Então, a elaboração da LDO, que está em curso agora, está passando por essa fase, né? Então, o que nós fizemos? O ano passado aconteceu uma coisa que terminou respingando nesse ano, em desfavor dos servidores públicos dessa casa, né? É claro que o vereador tem que ter um suporte para trabalhar no seu mandante, no seu gabinete e tal. A estrutura da casa deve funcionar com a presidência, com as comissões, né, legislativas de caráter permanente, as comissões temáticas, né? Enfim, com o funcionamento da casa, mas sem as pessoas, sem os seres humanos, você não vai para canto nenhum. Então é preciso ser um processo de valorização, né, do servidor público, né, do efetivo e também dos cargos comissionados que fazem parte de cada equipe, de cada vereador, com grandes responsabilidades. O presidente Franco Capistrano, com a mesa atual, tem feito um esforço gigantesco de resgatar essa valorização dos servidores. Mas em relação ao que aconteceu nesse ano, isso não pode se repetir, porque com o rebaixamento, né, da previsão de receitas, houve um rebaixamento no repasse, né, para o orçamento da Câmara, que perdeu 2 milhões de reais esse ano de 2016, em relação ao que era previsto. Então isso aconteceu. Com isso, terminou provocando uma situação inaceitável para o servidor, que foi não ter sequer o que a lei assegura, que é a reposição inflacionária do período. O que nós fizemos? Para que não aconteça isso o ano que vem, que a gente faça as adequações, que sempre o item pessoal, na valorização da mão de obra, do serviço do servidor público, da servidora pública, é sempre quem paga essa conta. Então, que não aconteça, em hipótese nenhuma, o desrespeito a pelo menos o cumprimento da inflação, para que isso não venha gerar demandas judiciais trabalhistas futuras, porque pode muito bem o sindicato, o Sincercan, que é o sindicato que representa a categoria, não só aqui em Natal, mas no conjunto dos municípios da região metropolitana, que é um sindicato metropolitano, ele pode demandar em juízo em favor da categoria, porque teve esse prejuízo de apenas reposição de 6%, quando a inflação do período deu 11,58%. Então a gente entende que não pode acontecer isso. Que você respeite, pelo menos, a dignidade do servidor no que toca não é nem aumento real, é cumprimento da meta para que cumpra o que foi tirado do seu salário pela inflação. Então, a reposição do período é fundamental. Para isso, nós já oferecemos uma emenda com a emenda 122, que tem esse componente, né, de garantir essa reposição aos servidores, que não seja, mais uma vez, penalizado, né, por esse problema econômico.
É isso, a gente continua de olho na votação da LDO. Obrigada, Isso aí, vereador um grande George abraço, Câmara. muito obrigado. Gente, obrigada pela companhia e até a próxima edição. TV Câmara, a TV do povo de Natal.